Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Jonathan Berna sentou em sua nova cadeira, um presente de sua filha Luísa. Embora não fosse barata, ela havia sido muito elogiada por ortopedistas e fisioterapeutas. Luísa até afirmou que a mesma cadeira estava no consultório do Dr. House da série de televisão O Aqui. Ela admirava. O empresário ficou comovido com a preocupação de sua filha, esperando que a cadeira tornasse suas horas de trabalho mais confortáveis. Mas agora, até mesmo a cadeira alemã parecia desconfortável para Jonathan. Talvez porque sua filha jovem e zangada estava sentada em frente a ele, encarando-o com um olhar mortal. Luísa franziu a testa, cruzou os braços e assumiu uma postura fechada, nervosamente batendo o pé debaixo da mesa. Em momentos como esse, ela lembrava Jonathan de um gato zangado com a cauda balançando como um pêndulo antes de cravar as garras no rosto de alguém. A tensão aumentava entre pai e filha, era como uma cena do Velho Oeste, pensou o pai, enquanto olhava para os olhos verdes estreitos de sua filha. Parecia que dois vaqueiros estavam esperando o sinal para sacar suas armas dos coldres. Você sabe, disse o homem depois de uma pausa prolongada, não se consegue nada com um olhar de desaprovação. Eu não quero que minha filha seja médica, é isso que você não me entende, retrucou a garota, embora isso seja normal. Os problemas entre pais e filhos são uma história eterna, ou muitos romances são dedicados a isso. Jonathan, incapaz de se conter, revirou os olhos para o teto e murmurou, excelente exemplo, filha. Agora que você menciona os romances, devo notar que muitos dos médicos neles. Você está realmente me acusando de não querer tal destino para você? Agora era a vez de Luísa olhar para o teto. Jonathan pensou o quanto eles se pareciam, ou a semelhança era tanto física quanto temperamental. Esse era o problema. Tanto a filha quanto o pai eram teimosos, mesmo quando criança. Luísa constantemente expressava sua opinião e mordia o lado inferior se estava insatisfeita com algo. Jonathan acreditava que era culpado pela teimosia de sua filha. Germana, sua esposa, morreu quando Luísa tinha 5 anos. O homem lutou, dedicou todo o seu amor e cuidado à filha. Mimanda ou não, Luísa não fez coisas tolas como dirigir embriagada ou dançar seminua no balcão do clube, pelo contrário, ela era inteligente e determinada. Apenas sua nova obsessão não dava paz a Jonathan. Em vez de trabalhar no negócio da família, ela decidiu curar pessoas doentes. Era uma facada nas costas do empresário, que esperava o apoio de sua filha. O negócio da família Ferreira estava relacionado à medicina estética, ele fornecia equipamentos para hospitais e clínicas. Recentemente, Jonathan também abriu sua própria clínica de cirurgia plástica. Apenas Luísa, tendo feito o juramento hipocrático, decidiu que não queria consertar o nariz de mulheres ricas, ela queria ajudar pessoas comuns. Afinal, murmurou Jonathan para si mesmo, criei a segunda Madre Teresa. Dê a ela uma chance, e ela vai empacotar as malas e se tornar uma voluntária da Cruz Vermelha. Você simplesmente não entende, Jonathan tentou argumentar com sua filha. Você dormia em lençóis de seda, estudou na melhor universidade. Luísa, ser médico em hospital comum é um trabalho ingrato. As narinas da garota se inflaram com indignação. Você não quer que eu abra mão do luxo, e então me reprova por isso.
exclamou ela, levantando as mãos. Eu não vou para a África, apenas serei designada para algum hospital em nosso país. O que há de errado com isso? E se for algum fim do mundo, não há nenhum romantismo. Jonathan explodiu, se contendo para não bater na mesa com o punho. Luísa se levantou da cadeira, encerrou a conversa com uma decisão brusca e simples. Ela declarou: vou trabalhar para onde me enviarem, até mesmo tratando aldeões. Contigo, então, não se meta. Luísa ergueu-se do escritório. Jonathan, observando-a a partir, suspirou, cansado. Ele sabia que as aspirações de Luísa poderiam ser louváveis, mas ela não entendia o quanto a hierarquia importava no mundo moderno. O dinheiro só vinha para o dinheiro, não o contrário. Luísa, nascida em berço de ouro, estava determinada a jogá-lo fora. Ela não percebia o quão difícil era ser pobre, pois nunca havia precisado de nada desde o nascimento. O homem olhou para Steve Jobs com desgosto por colocar pensamentos tão loucos na cabeça de sua filha e voltou seu olhar para uma foto de Luísa quando criança, vestindo um vestido amarelo em sua mesa, e resmungou. Se ao menos ela tentasse viver na pequena cidade, então ela entenderia como estava errada e valorizaria seu papai naquele momento. Uma ideia surgiu na cabeça do empresário como uma lâmpada em desenhos animados. Jonathan pegou o telefone e disse o número que precisava. Ei, Donato, disse o homem sorrindo, como você está? Devagar, mas seguramente, veio a resposta, graças ao seu patrocínio está tudo indo bem. Fico feliz em ouvir, disse o homem, indo direto ao assunto. Você ainda pode influenciar o estágio de estudantes de medicina? Sem problemas, respondeu Donato. Onde vamos colocá-la? Nas clínicas da capital? No bairro de uma cidade abandonada por Deus, Jonathan respondeu. O lugar mais remoto que você pode encontrar no mapa, onde leva uma semana para atravessar a floresta e tem que se bater em uma panela para assustar os bichos do mato só para chegar ao hospital. Houve silêncio na linha. Então Donato explodiu em risadas. Você é uma piada, Jonathan, ele ofegou. Não estou falando sério. Mande-a para o pior hospital, o empresário disse. O lugar mais esquecido que você puder encontrar. E assim começaram as aventuras de Luísa. Quando Jonathan decidiu enviar sua filha para o meio do nada, ele esperava abrir os olhos dela. Ele esperava que Luísa nem se desse ao trabalho de fazer as malas quando descobrisse para onde estava indo, mas Luísa queria provar ao pai que dinheiro não era tudo. Então, ela partiu, onde o lugar em uma clínica rural aguardava. Luísa viajou por florestas, campos e matagais para chegar ao local. A médica recebeu uma casa simples, igual às outras, um andar de tijolos com telhado de telha. Havia uma casa antiga e sombria bem ao lado da casa da médica, era de madeira, com janelas algumas das quais estavam tapadas. Claramente, não era destinada a ser habitada. Estava tão deteriorada que se o lobo mau da história dos 3 porquinhos viesse, bufou e soprasse, o prédio desmoronaria. No começo, a garota gostava da nova vida. Respirar parecia mais fácil, longe das luzes de neon e da agitação da cidade. No entanto, logo ela encontrou dificuldades. Elas não estavam relacionadas aos pisos frios, às quedas de energia intermitentes ou à falta de produtos para ela, mas sim à desconfiança local em relação a ela. Uma estranha dirigindo um carro caro. Tratores locais, pastores e agricultores falavam em sussurros que, vendendo o seu carro, ela poderia comprar o vilarejo inteiro e suas casas. Ninguém entendia por que uma mulher tão bem cuidada e jovem havia ido para o fim do mundo deles.
Eles estavam constantemente testando a força de Luísa. Apesar disso, Luísa reuniu sua vontade e começou a trabalhar. Ela ajudava aqueles que precisavam, tratando todos com cuidado e atenção. Recém-formada na faculdade, ela ainda não havia se desgastado ou se tornado insensível. Portanto, cada problema era importante para ela. Com igual entusiasmo, Luísa tirava farpas dos dedos dos carpinteiros, tratava arranhões nos joelhos das crianças, ouvia mulheres idosas reclamarem da pressão alta e da seca matando seus pepinos no jardim. Após um mês, Luísa se acostumou com sua nova vida, e os moradores locais aceitaram. E foi então que o verdadeiro horror começou. Luísa começou a dormir mal, ouvindo passos à noite. Ela até se levantava à noite, vagava pela casa armada, mas não encontrava ninguém, notando apenas como tinha olheiras cada vez mais escuras sobre os olhos. Uma de suas pacientes, a senhora Vânia, disse: "Você está preocupada conosco, querida, mas não está cuidando de si mesma. Veja como você ficou pálida." Luísa apertou os lábios com força. "Bem, obrigada, senhora Vânia, pelo elogio." Ela escondeu: "Você já traz da mão." Alexandre explicou: "Você sabe, à noite sempre ouço algo. É assustador estar sozinho em casa." A velha franziu os olhos. "Você mora ao lado da casa ruim, onde as janelas estão tampadas." Ela pertencia ao antigo médico. "Você notou que é perto?" A nova casa foi construída depois, no mesmo local. Ninguém queria morar na antiga porque o médico era um médico ruim. Luísa perguntou: "Não, ele tratava todos como qualquer outro?" A senhora Vânia disse: "Mas ele enlouqueceu. Ele era um bom médico, mas um dia sua esposa foi colher mirtilos na floresta e desapareceu. A vila inteira procurou por ela, mas não encontrou. O médico começou a beber de tristeza. Depois, ele morreu. Quando descobriram o desaparecimento e abriram a casa, descobriram ainda mais horrores. Acontece que ele maltratava a esposa e a colocou no porão. Ela se recusou a viver no vilarejo e a deixá-lo, e em um acesso de raiva, ele se descontrolou com ela e não conseguiu viver com a culpa. Ele deixou uma nota de arrependimento. Dizem que ele ainda vagueia por lá. Afinal, aqueles que decidiram se despedir da vida não são esperados em lugar nenhum. As pessoas ouvem passos e veem luzes nas janelas, mas ninguém se atreve a ir verificar. Luísa era cética. Ela não acreditava no que não podia ver, tocar ou provar cientificamente. Portanto, sereias, espíritos da floresta e espíritos de casa, sobre os quais os moradores locais já haviam lhe contado, não a incomodavam. No entanto, a história da senhora Vânia fez com que os cabelos da médica se arrepiarem. Ela ouvia passos, mas nunca pensou que eles poderiam estar vindo da casa vizinha. O dia de trabalho de Luísa estava ocupado. Então, os pensamentos sobre o fantasma do médico saíram de sua mente hoje. O motorista do trator cortou a mão, e ela teve que estruturá-la e amarrar um laço em cima para que o homem adulto não ficasse muito chateado. Crianças com micose foram trazidas. Elas encontraram alguns gatos doentes em algum lugar, os acariciaram e pegaram a infecção. Luísa chegou em casa, mal conseguiu cozinhar um jantar simples e queria ir para a cama. Foi então que ela ouviu um som de rangido bem perto dela. A garota se assustou, e seus olhos se arregalaram. Ela se esforçou para ouvir e percebeu que a senhora Vânia estava certa. Ela estava procurando a origem dos sons no lugar errado. O barulho vinha da casa ao lado, que quase encostava no quarto de Luísa.
Havia apenas uma cerca baixa e 1 metro de terra separando as duas casas. Ela empurrou cautelosamente a cortina de lado e olhou pela janela. Ela prendeu a respiração e se escondeu atrás da parede. Definitivamente, havia uma sombra lá, pensou ela com medo. A princípio, tudo ficou em silêncio, e então houve um estrondo alto. Será que alguém estava gritando? Luísa começou a suar frio. Bem, definitivamente não vou lá, ela murmurou para si mesma, para se acalmar. Essa é a regra de qualquer história de terror: não verifique o porão, o sótão ou casas abandonadas, especialmente à noite, especialmente sozinha. É assim que as pessoas afastam os espíritos malignos. O amanhecer chegará, então eu vou conferir. Luísa nem percebeu em que momento começou a acreditar no poder dos galos afastarem todo o mal. Ela não conseguia se lembrar de quem contou isso, se foi a senhora Vânia ou a velha senhora Maria. No entanto, agora ela pensava em dizer uma palavra tão útil para si mesma ao desenhar círculos de sal. Na manhã seguinte, Luísa tinha folga, e era de dia. Seus medos noturnos diminuíram. A garota reuniu coragem e foi para o terreno vizinho. Afinal, a existência de um fantasma ainda precisava ser comprovada para que sua insônia fosse real. A casa estava quieta. Luísa semicerrou os olhos e acionou a lanterna do seu celular para ver o entorno: um fogão antigo, um banco caído, uma mesa áspera. A princípio, Luísa pensou que era apenas uma casa abandonada comum, mas quanto mais ela explorava, mais percebia que alguém ainda morava ali. Teias de aranha estavam por toda parte. Ela viu vestígios de refeições e frutas, cascas de milho e cascas de ovos. Luísa também notou panos com sangue seco. Ok, chega de impressões, murmurou ela, recuando em direção à porta. E então houve um rangido alto, e em seguida, uma série suave de sons semelhantes ao padrão de passos pequenos, como se alguém com passos leves, estivesse circulando pela casa, se escondendo ali. A garota quase começou a recitar a oração do Senhor. Ela já imaginava como o suposto médico fantasmagórico se aproximava para encontrá-la, por assim dizer, para discutir novas tendências na medicina. Luísa se virou bruscamente, planejando que isso não era problema dela, afinal. Outro rangido irritante fez com que a médica se assustasse e tropeçasse na escuridão. Ela tropeçou em uma cadeira caída e caiu no chão de madeira. O celular, junto com a fonte de luz, caiu no chão, apagou-se e desapareceu em algum canto do cômodo. Luísa praguejou e tentou se levantar, mas gritou de dor. A médica havia torcido o tornozelo com raiva e frustração. Luísa gemeu como uma criança pequena, envergonhada e constrangida. Ela entrou na casa de um estranho como se estivesse caçando fantasmas, machucou a perna e provavelmente quebrou o celular. "Posso ajudar você?", uma voz suave soou. Luísa congelou, seu coração disparou. Em seguida, fundou até os calcanhares e olhou para a escuridão, rastejando de volta para a saída no chão. "Quem está aí?", sussurrou com medo. Então, quando esperava ver algo místico no feixe de luz que atravessava as tábuas da janela, um garoto se levantou. "Meu Deus!", a garota gritou em seu coração. "Você é uma criança." O menino magro, com roupas velhas e rasgadas, parecia ter entre 8 e 10 anos. Seus cabelos castanhos claros estavam cobertos de teias de aranha, provavelmente escondido em um dos cantos da casa. Os olhos castanhos claros olharam para a garota com desconfiança e perigo. Ele repetiu: "Posso te ajudar?" Luísa ficou surpresa, apesar de um menino também estar com medo dela.
Ele estava preocupado com o convidado indesejado. O que você está fazendo aqui? Luísa olhou para o menino sem entender. Eu moro aqui, o menino respondeu loucamente, e um desafio brilhou em seus olhos. Sozinho? Luísa perguntou. Ele deu de ombros. Eu costumava morar com minha mãe em outra cidade. Ela morreu há 2 anos de uma doença. Me levaram para um orfanato que não é longe daqui. O menino apontou com a mão para algum lugar ao lado, como se Luísa pudesse ver o orfanato em si. O garoto se aproximou decididamente. Deixe-me ajudar você aqui. Luísa notou que o menino também mancava, uma de suas pernas estava envolta em trapos. E você? Ela apontou para a perna dele. Eu tentei pegar peixes para comer, mas a pedra estava escorregadia, afiada, e cortei minha perna. Não consegui andar por 2 dias, ele respondeu. A jovem médica imediatamente se preocupou, esquecendo sua própria dor. Ela levou o menino para casa, pegou o kit de primeiros socorros e tratou os ferimentos sujos. Em seguida, disse ao menino, cujo nome era Edvaldo, para lavar a camada de sujeira, encontrando o seu conjunto de moletom preto, ela o entregou ao menino. Em seguida, ela sentou-se à mesa e, observando como o menino comia vorazmente sua caçarola, começou a fazer perguntas. Por que você fugiu do orfanato? Ela perguntou. Edvaldo fungou, é ruim morar lá sozinho. Recentemente, fui levado para uma família adotiva, mas depois me devolveram, dizendo que eu sou como um covarde e defeituoso. Acham que só crianças defeituosas são devolvidas. Acham que eu sou mau, sabe que eu não fiz nada. A criança começou a se justificar, que o filho deles tinha ciúmes de mim dos próprios pais. Ele inventou mentiras, disse que eu agredi, quebrei coisas, mas eu não fiz nada disso. Eles simplesmente acreditaram no próprio filho e me devolveram. O coração de Luísa se partiu com o que o garoto disse. Ela ficou chocada com o destino da criança e com a crueldade das pessoas que lhe deram esperança e depois o abandonaram como uma coisa indesejada. Há quanto tempo você está vivendo aqui sozinho? Ela perguntou. Talvez 1 semana ou 2, Edvaldo disse pensativamente. Eu fico em casa durante o dia e saio para conseguir comida à noite. Todo mundo tem medo dessa casa, ninguém da comunidade local vem aqui. Eu ainda pego frutas e ovos. É assim que eu vivo. Luísa ficou sem saber o que fazer com Edvaldo a seguir. Como se lesse sua mente, ele olhou para ela suplicante e disse, você não vai me enviar de volta para o orfanato, não é? Eu não vou voltar para o orfanato, vou fugir novamente. Sua voz tremia, e ao mesmo tempo, o coração de Luísa também tremia. Ela sorriu suavemente e acariciou os cabelos emaranhados do menino. Não, Edvaldo, eu não vou te enviar de volta, disse com confiança. Jonathan Ferreira estava dirigindo seu carro caro, observando a paisagem rural. Sua filha havia desaparecido recentemente do radar, seu telefone parou de responder há 1 semana. Claro que o homem estava preocupado e foi visitar a Luísa pessoalmente. Ele esperava que ela voltasse para o ninho da família, percebendo que estava errada. No entanto, o tempo passou, e isso não aconteceu. O homem imaginou muitas coisas assustadoras, mas a realidade acabou sendo muito mais interessante. Ele não encontrou a casa de Alexandre imediatamente. Ele parou em uma loja e perguntou à vendedora onde encontrar a nova médica. A mulher deu um sorriso. Ela morava na 5ª casa com o telhado azul, junto com o irmão. Se você estiver indo lá, leve algumas guloseimas.
Graças a Luísa, minha doença finalmente desapareceu, e agora me sinto melhor. A mulher entregou ao empresário perplexo sacolas de biscoitos e doces. Jonathan ficou sem palavras. Sim, com seu irmão mais novo, Edivaldo, a vendedora deu de ombros e se voltou para o próximo cliente. Jonathan, com os doces nas mãos, correu para encontrar a casa com o telhado azul e finalmente a encontrou. Sua filha e seu suposto irmão que havia aparecido do nada. O menino estava colhendo cerejas embaixo de um arbusto. Luísa, exclamou o homem, chamando sua filha. Por favor, me diga. Quando foi que você teve um filho? O menino levantou os olhos, surpreso. Luísa se virou para ver um homem parado na beira do quintal. Pai, ela disse, chocada, largando a colher que estava segurando. Eu não sabia que você estava vindo. Seu pai olhou para ela interrogativamente, observando a cena diante dele. Quem é esse? Ele perguntou, apontando para o menino. Luísa hesitou por um momento antes de apresentar Edivaldo como seu amigo. A garota contou a ele como quebrou seu celular e compartilhou a história de Edivaldo para impedir que ele fosse maltratado pelos moradores locais. Eu chamei o meu irmão, explicou a garota, olhando internamente para a criança que estava lavando frutas para comer. Ele me ajuda muito e se esforça muito. Ele é um bom menino, sincero, disse ela. Isso é legal. Ele deveria ligar para o orfanato, disse o homem, balançando a cabeça. Se você fizer isso, eu adotarei, disse a garota. Eu pesquisei sobre o orfanato, eles nem o procuraram. Sabe, eles não se importam quando uma criança desaparece. Isso não é sua responsabilidade. Você não pode simplesmente levar todas as pessoas sem teto para casa, ponderou o pai, enfurecido com a filha. Por que não é possível? Respondeu Luísa desafiadoramente. O pai, enfurecido com a filha, queria ir embora. Bem, você está viva, e isso é tudo que eu queria saber. No entanto, o destino tinha outros planos, pois o carro quebrou, e Jonathan teve que ficar como hóspede na casa de sua filha e de seu suposto irmão. Esse foi o ponto de virada na vida do empresário. Ele viu com seus próprios olhos como a vida seguia tranquilamente na pequena cidade. Ele percebeu quantas pessoas bondosas e sinceras cercavam sua filha, mesmo que fossem simples, eles eram gentis. Edivaldo levou Jonathan para pescar, mas o empresário percebeu que não segurava uma vara de pesca em suas mãos há 30 anos por causa do trabalho, embora amasse isso em sua juventude. Em questão de dias, os moradores locais construíram seu carro, mas Jonathan não queria ir embora. O homem ficou mais um dia e depois outro e outro. Sua alma se apegou ao menino. Ele assinou com a mãe e assumiu a tutela legal sobre ele. Eu preciso de alguém para pescar comigo, resmungou Jonathan quando Edivaldo feliz abraçou seu novo pai pelo pescoço. Luísa apenas enxugou suas lágrimas. Muitos anos se passaram, e Jonathan finalmente encontrou um sucessor digno para o seu negócio. Quando Edivaldo cresceu e terminou a escola, ele seguiu felizmente os passos de seu pai. Luísa deixou a vila quando foi promovida. No entanto, eles ainda visitavam aquela cidade. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro.
onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.